Então, pessoal, vamos lá, né? Geometria molecular. Geometria molecular, basicamente, ela estuda o formato das moléculas, né? Então, já vai ver como que é o formato das moléculas, como que elas se apresentam, né? Essa teoria, essa geometria, ela é regida principalmente por essa teoria aqui, ó, que é cuja sigla aqui está em inglês, né? VSPR, ou seja, Valence Shell Electron Pair Repulsion. Repulsão dos pares de elétron, né, da camada de valência. Então, principalmente, quem vai afetar a geometria das moléculas é a camada de valência, certo? É a última camada distribuída. Então, o que vai acontecer? Os elétrons de valência eles vão ter essa influência. Vamos pegar o caso, por exemplo, pegar o primeiro caso da molécula de água. Então, para a gente fazer a atribuição, a gente vai ver que a gente precisa inicialmente da estrutura de Lewis. Molécula de água, eu vou representar ela assim, ó, tá? Essa teoria de repulsão, ela diz que os pares de elétrons não ligados, que é o caso aqui do oxigênio, ele tem 2, eles se distribuem mais pela molécula. Então, eu tenho aqui ó, uma distribuição deles maior. Tá? Então, é como se eles causassem mais repulsão do que os pares de elétrons ligados, que se distribuem menos, porque eles estão sobre 2 núcleos. Então, o que vai acontecer? A gente tem que observar os pares não ligados e os pares ligados. Aqui vocês observam que o ângulo entre essa ligação e essa, ela é de 180 graus. Então tá bem distante, está distante o máximo possível, não é isso? Porém, aqui entre esse par de elétrons não ligado e essa ligação é somente de 90 graus, certo? Então o que é observado para a molécula de água? Para a molécula de água, na verdade, ela tem uma geometria angular, que é explicada pelo fato de que esses pares de elétrons, como eles são móveis, eles repelem esses pares de elétrons ligados, de maneira que a melhor configuração para a água é essa aqui, onde esse ângulo aqui é mais ou menos 104 graus, mais ou menos. Na verdade, de 104,45 graus, para ser mais exato, não é isso? Então, para a gente fazer essa atribuição aqui, é simplesmente a gente fazer uma comparação com uma tabela que eu vou mostrar para vocês. Ó. Olha só, a gente precisa definir, para a gente descobrir a geometria, a gente precisa definir o átomo central. Pronto, está aqui o átomo central, no caso da água, o oxigênio. A gente precisa definir também uma coisa que chama número estérico. O número estérico é o número de pares ao redor do átomo central, sem fazer distinção se ele está ligado ou não. No caso do número estérico da molécula de água, é 4, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares. 2 ligados e 2 não ligados. Aí eu vou na tabelinha e vou acompanhar. Ó. Onde que está o número estérico igual a 4? Bom, aqui tem. Né, número estérico igual a 4. Só que o número de pares não ligados é 0. Então, eu vou lá para a parte de baixo da tabela. Aqui eu tenho número estérico igual a 4, número de pares não ligados, geometria angular. Então, é simplesmente fazer esta comparação. Tá certo? Por exemplo, molécula de amônia, tá? Que é o NH3. Perceba que fazendo a estrutura de Lewis para ela, eu vou ter simplesmente ó, NH3. Eu vou ter um par de elétrons aqui. Ou seja, a amônia eu vou ter aqui, ó, né? Esse par de elétrons. Número estéreo, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Número de pares não ligados, 1. Então, eu vou lá na tabelinha e vou fazer a comparação. Ó. Número estérico igual a 4, número de pares não ligados igual a 1, piramidal trigonal. Certo? É simplesmente fazer essa comparação. Essa tabela ela foi obtida através de cálculos, certo? Que consideram um certo tipo de repulsão no caso dos pares de elétrons não ligados e um certo tipo de repulsão no caso dos elétrons ligados. A repulsão provocada pelos pares de elétrons não ligados é maior. Então, existe um balanço, né, que foi considerado para se chegar nessa tabela. Para a gente, aqui o importante é obter a geometria. Então, eu pego lá, por exemplo, o caso do CH4, que é o metano. Tá? Então, vou ver lá. CH4, estrutura de Lewis dele é assim. Ó. Tá certo? Eu vou colocar os pares de elétrons aqui. A gente já conhece o metano. Então, olha só, número estéreo, 4 também. Qual a quantidade de elétrons não ligados? Nenhuma. Então, vou lá na tabela, vou fazer a comparação. Tá certo? Aqui, ó. Número estérico igual a 4 e nenhum par não ligado. Tá aqui, ó. Número estérico igual a 4, nenhum par não ligado. Estrutura tetraédrica. Tá certo? O CO2.
certo? CO2, vamos lá. Estrutura de Lewis para ele, a gente sabe que é assim, tá? Número de pares não ligados, não tem nenhum, né? Aqui tem elétrons não ligados, mas eu tenho que ter elétrons não ligados no átomo central, tá? Então esses daqui não valem. Então é o átomo central que conta. Então o número estérico igual a 4, né? Na verdade o número estérico igual a 2, né? Eu tenho que considerar uma coisa importante, para efeito de geometria, a ligação dupla, ela vai contar como um par de elétrons só. Tá certo? Então, o número estérico aqui vai ser 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 4 pares de elétrons, aqui mais 4 pares de elétrons. Tá? Então, aqui eu tenho 4 ligações. Mas para efeito de geometria, né, para efeito de geometria, eu vou considerar essa ligação dupla como uma ligação simples. Então, o número estérico aqui, ele vai ser igual a 2. Quantos elétrons não ligados que eu tenho? Nenhum. Então eu vou ver lá na tabela, tá certo? Geometria, ó, número estérico A2, não ligado 0, geometria linear. Então a molécula ela é linear. Então, simplesmente a atribuição da geometria para as moléculas é simplesmente realizar essa comparação com essa tabela. A gente não vai ver como que essa tabela foi obtida, na verdade, né? A gente vai simplesmente comparar, né? E essa tabela, repetindo, ela é considerando essa repulsão dos pares de elétrons. Considerando que os pares de elétrons estão ligados, eles repelem mais do que os elétrons ligados. Beleza? Então era isso.